está recebendo agora aqui no estúdio a dentista Nayana Andrade. Ela é especialista em ortodontia e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a correção dos dentes. Boa noite, doutora Nayana. Boa noite. É a questão do aparelho, né? Hoje em dia a gente não vê mais aquele aparelho grande, externo, né? Por que isso? Assim, estão ficando mais modernos? Estão se abandonando esse tipo de aparelho? Realmente, nos dias de hoje, as técnicas estão mais simples, os aparelhos são menores, mais estéticos, e tudo isso faz até com que mais adultos, antigamente mais crianças e adolescentes, através dos pais, procuravam tratamento ortodôntico, e hoje em dia pessoas de todas as idades podem procurar tratamento ortodôntico devido à facilidade, devido à tecnologia que avançou muito nesse quesito da técnica ortodôntica. O aparelho, ele é indicado realmente para quem está com aquele dente torto, como a gente chama, o dentinho lá de coelho, um pouquinho entramelado, é exatamente isso, popularmente, como a gente fala? Exatamente. Problemas hereditários, como os dentes projetados para frente, dentes apinhados, né? Porque dentes entramelados facilitam também a doença periodontal, faz com que o paciente tenha mais dificuldade na higienização. Muitas vezes também o aparelho é indicado, associado a tratamentos de prótese, implante, para reorganizar os espaços, para que o especialista em prótese e implante possa trabalhar, possa colocar os implantes. Então quer dizer que algumas pessoas às vezes ali não têm todos os dentes completos, às vezes precisa usar aparelho para realinhar isso aí. Esse caso, antigamente as pessoas procuravam mais por estética, né? Mas hoje em dia também a função é muito importante, porque pessoas que perdem dentes, a função fica prejudicada. Então o aparelho vai ser importante para reorganizar os dentes na posição correta, para que posteriormente também possa se fazer um trabalho ideal tanto de prótese como de implante. Função, quando a senhora fala de função, é a questão da mastigação, né? Muita gente se queixa de dor. Isso, função está relacionada à mastigação, a problemas da ATM, a uma arcadas bem relacionadas entre si, dentes corretamente alinhados, tudo isso significa uma boa função. Você falou das crianças, né, e dos adultos que usam aparelho hoje. A gente tem visto cada vez mais pessoas mais velhas, né, usando aparelho. Existe algum limite de idade? Se uma pessoa, sei lá, com seus 50 anos ainda usa aparelho, ainda é indicado? Sim, é indicado, sim. Agora é importante sempre um acompanhamento por parte do periodontista. É importante o ortodontista trabalhar numa equipe, trabalhar junto com o periodontista para que tenhamos certezas que, do ponto de vista periodontal, os dentes estão saudáveis, que os dentes estejam com saúde. Saudáveis, a gengiva, né, que não tenha tártaro, para que a gente possa movimentar os dentes da maneira mais correta possível. Muito legal, né, doutora Nayana? Esse aparelho estético, né, de plaquinhas, como a gente viu, quase invisíveis, ou esse de safira, para que casos eles são indicados? Qualquer pessoa pode usar? Esse aparelho das plaquinhas seria a técnica Invisalign. Ele é indicado mais para casos mais simples, com leves apinhamentos. Não são todos os casos, realmente precisa de uma indicação adequada. E os de safira, que a gente vê mais facilmente, os brackets, né? De safiras são brackets que, além de estéticos, eles também têm muita resistência. Então, estes sim, seriam indicados para pacientes que buscam estética, que querem talvez não aparecer tanto com os aparelhos metálicos. E o tempo de uso deles é o mesmo de um aparelho convencional, por exemplo, esse de safira que a gente vê mais frequente? Seria também o mesmo tempo de um aparelho dos brackets metálicos. E é verdade que ele pode escurecer ou manchar o dente? Quais seriam as desvantagens de um aparelho como esse? Não, ele não escurece. É um aparelho que realmente tem muita qualidade. Ele não incorpora corantes e pode manchar? Não mancha também, não mancha. Ele tem bastante resistência e estética. Ele atende esses dois lados? Esses dois lados. E essa questão desses de placa, a gente já tem aqui no Ceará ou ainda não chegou? Tem sim. Agora, como eu disse, realmente são poucos os casos, né? Normalmente casos mais complexos, nós temos que continuar usando a técnica convencional, através de brackets estéticos ou brackets metálicos. E a limpeza do aparelho? Muita gente que usa aparelho, principalmente criança, adolescente, não tem aquele cuidado, né, de estar limpando. Como é que deve ser feito isso, doutora? A higienização do aparelho é importante. Uma escova adequada, uma escova ortodôntica, escova interdental. É importante o uso do fio dental e a realização de bochecho. Dependendo do tipo de aparelho, seria interessante que o profissional, o ortodontista, sempre, de acordo com o aparelho,
recomendasse o tipo de higienização correta. E é verdade que quando o paciente interrompe um tratamento desse com um aparelho ortodôntico, ele para, às vezes por vontade própria, porque não aguenta mais seguir, às vezes um tratamento se prolonga, pode voltar o problema no dente? Pode voltar. É sempre importante o uso da contenção. Após terminado um tratamento ortodôntico, o paciente tem que fazer uso da contenção, porque as fibras periodontais, elas têm memória e há uma tendência de voltar para o problema anterior. E é importante que tenha um bom encaixe dos dentes e que tenha o uso da contenção, tanto inferior como superior. E as crianças, assim, se o aparelho foi indicado ainda em crianças, o tratamento pode ter resultados melhores do que nas pessoas mais velhas? Sim, claro, porque na fase, quando ainda criança, nós temos a vantagem de aproveitar o crescimento ósseo que vai estar agindo a favor do tratamento ortodôntico. Então, se uma pessoa tem um problema ósseo, quando adulto, esse problema só vai ser resolvido com cirurgia. Então, na criança, a gente pode intervir tanto no osso como nos dentes. Então, fica aí o recado, né, que quanto mais cedo você procurar ortodontista para resolver esse problema, melhor o resultado, né, doutor? Estamos de volta aqui com o programa Vida e Saúde. Depois que você retira o aparelho ortodôntico, é hora de buscar o clareamento, né? E quem vai falar sobre isso pra gente é a dentista Tiziana Campos, que é especialista em clareamento dentário. Olá, doutora Tiziana. Olá. Quais são os tipos que existem, assim, caso eu deseje fazer um clareamento? Quais são os tipos que eu posso procurar no dentista para buscar isso? Assim, existe a opção do clareamento de consultório e do clareamento caseiro. O de consultório você tem que ir ao dentista, pode variar de 1 a 3 sessões, e o caseiro é feito uma moldagem, onde a gente confecciona uma placa de clareamento de acetato e manda o paciente levar para casa aí com ele o gel. leva para casa e utiliza normalmente, né? Normalmente. E existe diferença, assim, quando é que é indicado caseiro, quando é que é indicado no consultório? Assim, pacientes que têm a retração gengival, que é o quê? Exposição de raiz, a gente indica fazer o de consultório. Por quê? Porque a gente protege aquela área. Então são pacientes mais complicados. Mais complicados. E outra coisa, aquele paciente que não tem disciplina, um paciente indisciplinado, que não consegue usar todos os dias. Então a gente faz também no consultório, porque ele não vai conseguir fazer o tratamento correto em casa. Então tudo isso vocês verificam na hora que o paciente procura, né? Exatamente. Quem procura mais clareamento? É mais quem usa o aparelho ortodôntico mesmo ou qualquer pessoa pode buscar isso? Não, na verdade o clareamento é um tratamento estético, apenas estético. Então assim, aqueles pacientes que têm mancha de tetraciclina, que tomaram muito antibiótico quando na infância, ficou uma manchinha nos dentes, ou tem um dente amarelo, o próprio envelhecimento, ele também deixa o dente mais amarelado. Gente que toma muito café, que toma muito café, que toma muito açaí, alimentos com corantes, na verdade. Alimentos bem pigmentados deixam os dentes mais escuros. Então, assim, normalmente eles costumam procurar o clareamento dental. E também após a retirada do aparelho. Por conta da difícil higienização, não são muitos pacientes que higienizam corretamente. Então, acumula placa no local. E fica aquela manchinha lá do bracket, né? Mas se fizer uma limpeza correta... Não é para ficar mancha. Não é para ficar mancha. E é verdade que o clareamento, ele enfraquece o dente? É verdade isso? Não. Na verdade, o clareamento, ele mexe apenas nos pigmentos do dente. Então, nas moléculas de pigmento. Não mexe na composição do dente. Então, o que acontece é que o dente fica desmineralizado assim que a gente faz o tratamento. Mas essa remineralização a gente consegue como? Com o uso do flúor, após o clareamento, a própria saliva. E hoje em dia a composição dos clareamentos já tem cálcio, que devolve mineral para o dente. E dá para fazer, você falou do caseiro, né? Mas assim, tem muita gente que é curiosa mesmo, que fica mexendo em casa e fica inventando um monte de fórmula aí para clarear o dente em casa. É perigoso isso? É muito perigoso. Bom, o que acontece hoje em dia é o quê? O paciente foi uma vez no dentista, fez a plaquinha, aí passou 3, 4 anos, aí vai e pede para alguém comprar o clareamento, o produto, ou vai até a dental e compra. O que acontece? Se ele tem uma cavidade causada por cárie, ou tem manchas de cárie, e ele não percebe. Aí o que vai acontecer? Vai causar uma sensibilidade enorme para o paciente, causando até um trauma para o par. Então tem que ter muito cuidado e procurar o dentista. O bom é ter sempre o acompanhamento do dentista. Nem que seja, vá lá uma vez na semana, ou o dentista faça uma avaliação antes,
no caso daqueles pacientes que já fizeram há um tempo e já tem a plaquinha. Porque o que acontece é isso, o paciente tem a plaquinha e quer usar aleatoriamente em casa. E tem alguma contraindicação? Você falou da cárie, mas no caso de ele não saber, né? Mas tem algum paciente que tem algum problema de saúde que não pode fazer clareamento? Tem. Gravidez, lactação também. Assim, não há nada provando, nenhum estudo provando que o clareamento vai causar algum problema ao bebê. Porém, a gente tenta evitar. E pacientes abaixo de 16 anos, também ainda não está com a formação pulpar madura. Então, o ideal é que comece depois dos 16 anos, para evitar também a sensibilidade e o trauma pulpar. Essa sensibilidade, né, que você relatou aí dos pacientes, tem como evitar, tem como diminuir isso aí? Tem sim. Hoje a gente usa um dessensibilizante antes, durante ou após o clareamento. Eu sempre procuro usar nos meus pacientes, até aqueles que não relatam sensibilidade, eu estou usando, e assim, estou tendo um bom resultado. E assim, uma pessoa fez um clareamento, né? Ele demora quantas sessões? Dá para fazer de uma única vez? Hoje a gente tem um clareamento que faz de uma única vez. Na verdade, os outros tratamentos, até aparecer esse novo, que é o Zoom, a gente fazia em 3 sessões e o caseiro em média de 2, 3 semanas até um mês. Dependendo de como o paciente está, se ele está satisfeito ou não. Mas hoje, como a gente tem um Zoom... Você até trouxe o equipamento aí pra gente, né, doutora? Vamos tentar mostrar aqui. Posso até mostrar. Pronto. Aqui, o Zoom, ele é um tipo de clareamento que ele tem uma máquina só para ele, onde é adaptado. Isso aqui tem até um chip que só dá para um paciente, tá? Ele é diferente por quê? Porque a luz dele, que ativa o clareamento, é uma luz ultravioleta. Então, assim, tem que ser feito toda uma proteção dos lábios antes, com protetor solar. Tem até as fotos aí, não sei se dá para mostrar, que é a foto do clareamento Zoom. Que é isso aí, doutora? Pronto, antes é feito toda essa proteção. A proteção, né? é feito o uso de um protetor solar, depois a gente faz... É doloroso isso? Não, esse aqui diminui a sensibilidade. Por quê? Porque a luz dele, como é ultravioleta, ela diminui o desconforto da dor que é causado pela luz quente. Ultravioleta. A quente, a dos outros esquentam mais, já essa não esquenta tanto. Isso numa única sessão já? Uma única sessão, a gente põe 3 vezes, cada uma de 15 minutos, e o paciente já vê um ótimo resultado. Isso deve ser ideal assim para as noivas, né, que procuram uma moda aí de clareamento. Exatamente, para as noivas, ou se você tem uma festa e quer mudar o visual assim rapidinho. É interessante. Ou então até aqueles pacientes que não têm paciência de fazer 3 sessões, ou que vão viajar. O que aparece muito assim na escolha desse procedimento é isso: noivas, pessoas que vão viajar, querem mais rapidez. A gente escuta falar também na questão do clareamento com relação ao câncer, né? Tem algum perigo, alguma relação, ou isso é mito? Não, isso é mito. Não tem relação nenhuma para causar câncer de jeito nenhum. O que ele faz, como eu disse, é justamente só mexer na molécula de pigmento, removendo essa molécula, e o que a gente consegue ver é o dente mais claro. E a gente vê aí na mídia, na publicidade, a questão da pasta de dente, né? Da pasta de dente que promete aí clareamento, promete dentes mais brancos. Isso funciona mesmo ou não adianta? Não, na verdade, com essas pastas, elas contêm um tipo de material que ele faz uma fricção com o dente. Então, o que elas fazem é só remover a placa com mais facilidade, porque como faz um friccionamento, então a gente tira aquela placa, então todo aquele conteúdo extrínseco que pode manchar o dente, que pode ficar armazenado no dente, ela remove, ela só facilita ao dente não ficar mais pigmentado ainda. Então, assim, para clarear mesmo... Não, ela não... A composição dela é muito fraca para que o dente seja clareado. Depois que uma pessoa entra numa sessão de clareamento, né? Quanto tempo demora? Assim, dura muito tempo? Tem uma vida útil esse clareamento do dente ou não? Tem. Assim, aqueles pacientes que não se alimentam, ingerem muitos corantes, são aqueles pacientes que vão durar mais tempo ainda o clareamento. Agora, se o paciente ingerir muito café,
como eu disse, açaí, vinho tinto. Mas ele fica proibido? Eu fiz um clareamento, eu não posso mais comer açaí, Pronto. não posso mais tomar café. Depois de um tempo pode usar assim, fazer o uso desses alimentos. Quanto Assim, tempo mesmo? O ideal é que demore umas 72 horas para fazer o consumo. Por quê? Porque é o tempo que o dente está remineralizando. Depois você até pode, mas para o clareamento, para o dente vir a reincidir, a voltar a ficar escuro, é mais fácil, né? Esse tipo, pode guardar essa bandejinha, eu tô com pena de você segurando essa bandejinha. Esse tipo de clareamento zoom é a mesma coisa do clareamento a laser ou tem alguma diferença? Então, como eu disse, a diferença dele é a luz. Então, a luz dele causa uma menor sensibilidade, porque gera menos calor. Ele é mais rápido, é seção única. A diferença é essa. Então, assim, ele é rápido, ele chegou assim para revolucionar o mercado. E com relação ao acesso, né? A gente sabe que não é todo mundo que pode aí pagar por um clareamento. Como é que tem sido isso com relação a valores? Vocês estão vendo isso se baratear mais ou ainda está complicado assim, para as pessoas mais caras? O Zoom, ele é um pouco mais caro. Então, assim, fica um pouco mais claro, mais caro, mas vale a pena. Por quê? Porque é mais rápido, entendeu? Então, você tem que ver o custo-benefício. Qual o seu interesse, mas os outros também têm um efeito muito bom. Então, assim, se não dá para fazer o zoom, vamos fazer os outros. A gente tem opções que vão diminuindo o preço. E é verdade que o clareamento que a gente faz em casa, esse com molde, né, que a senhora explicou que a gente pode fazer em casa, ele não dura tanto quanto o tratamento que faz no dentista? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele, como a gente faz um uso mais prolongado, a gente faz de 3 a 4 semanas, a gente vê resultados até melhores. E como é que seria isso? Como é que seria esse uso em casa? Pronto, eu dou a moldeira do paciente, que é uma moldeira anatômica, que ela é feita justamente só para ele, para os dentes dele, e dou um gel também. Então ele vai passar esse gel só na parte vestibular dos dentes, que é na frente dos dentes, e vai passar 1 hora, às vezes 2 horas do dia, ou até dormir. Mas eu indico mais passar durante o dia, por quê? Porque o efeito do gel clareador só vai 2, 3 horas. Então, se ele passa a noite toda, não está fazendo a noite toda efeito, né? Uhum. Então, ele vai seguir isso por quanto tempo? De 3 a 4 semanas. Aí já vê o resultado? Já vê o resultado, muito bom. Até nos dentes mais de trás, mais escuros? Até nos dentes mais de trás. E as pessoas de mais idade, às vezes que tem aquele dente escurecido por conta da idade mesmo, que tratamento elas devem buscar? Pronto. Aí vai depender de qual o fator do escurecimento do dente, né? Porque o que é que acontece? Quando ocorre o envelhecimento, há um desgaste do dente, então há um desgaste do esmalte, que é o que é coberto o dente, né? Então, com esse desgaste, expõe mais a dentina, que é a camada inferior, abaixo do esmalte, que ela é mais escura. Então, assim, é um processo fisiológico que ocorre, há um desgaste e aparece mais essa dentina. Tá certo? Então pode ser feito o clareamento também, só que a gente procura usar o dessensibilizante também, muito bom, porque os adultos sentem às vezes mais sensibilidade. E podem ser feitos outros tratamentos também com resina ou facetas. Dependendo do caso. Dependendo do caso. E para buscar isso, primeiro você precisa ir para o dentista buscar uma limpeza, para depois ir para o clareamento? Como é que funciona isso? Pronto, a limpeza é ideal. Para quê? Para que o clareamento, o gel, ele possa alcançar toda a superfície do dente. Com tártaro ou placa, fica difícil de a gente alcançar os locais. Aí pode ocasionar até manchamentos no dente. Ok, eu queria agradecer aqui a presença da doutora Tiziana, que esclareceu muitas nossas dúvidas aí para como ter um sorriso mais branco, mais bonito.